Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Jesus está contente. Eu diria até mesmo que Jesus está eufórico. Ele, depois de mais ou menos um ano pregando a beleza do reino em todos os lugares de Israel, ele volta para Nazaré, sua terra natal. É bonito perceber que Jesus, pelos evangelhos que nós conhecemos, paralelos a esse capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus, nos mostra que Jesus vai com seus discípulos. E Jesus já está bem conhecido naquela terra. Durante 30 anos ele habitou em Israel, vocês sabem disso, na casa de Dona Maria e de seu José. Os seus irmãos todos, que a sua parentela era conhecido de todos. E assim Jesus está contente em poder voltar, reencontrar as pessoas, voltar à casa dos seus pais, comer a comida da infância que sempre está em nossa cabeça, dormir naquele lugar tão aprazível que o acolheu durante 30 anos, recordar a beleza, dos amigos, talvez aquelas pequenas histórias que nós contamos e que recordamos quando encontramos alguém que viveu a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa vida. Enfim, Jesus está contente por voltar a Israel. Ora, nós sabemos o dia do acontecimento, do evangelho que nós acabamos de abraçar. Era um dia de sábado, dia em que a população se reunia na sinagoga. O horário devia ser às 7 horas da manhã, que era o primeiro culto que se dava na sinagoga, nas sinagogas. E ali, em Nazaré, havia uma sinagoga. Estava lá o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos todos, que eram os da sua cidade, e talvez outras pessoas que estavam passando ali por Nazaré. Estavam todos. E Jesus está na sinagoga. E por já ser tão conhecido, a ele foi dada a palavra. E Jesus fala. Não como falavam os rabinos da sua época. Jesus fala com a palavra de autoridade. Jesus fala com o coração. Jesus lança para fora toda a beleza e a alegria que ele estava sentindo por estar naquela cidade. Por pregar não mais aos longes, mas aos seus. Por falar o coração de sua mãe, do seu pai e de todos aqueles que faziam parte de sua vida. E como disse, ele estava certamente muito feliz por poder pregar naquela cidade que o acolheu por 30 anos. Mas atenção, meus irmãos e minhas irmãs, existem vários olhares sobre Jesus. Existe sempre em nosso meio aquele que não está satisfeito com a vitória do outro. Existe sempre aquele que, ao invés de olhar a possibilidade, fica buscando aquilo que não serve, para enxergar no outro aquilo que ele é. Qual o resultado disso? As pessoas estão admiradas, porque Jesus conviveu com eles e não mostrou naquele tempo tanta sabedoria como naquele momento. Eles estão admirados porque aquele homem discreto, que era filho de um carpinteiro, estava ali pregando de um modo diferente. E a palavra que é dita no evangelho de hoje, diz que eles ficaram escandalizados por causa da palavra de Jesus. A palavra escândalo, do grego, traduzindo para o português, significa tropeçar em uma pedra. Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra que os pedreiros rejeitaram. Jesus, portanto, é a fortaleza imbatível enviada pelo Pai para a nossa salvação. Eles ficaram escandalizados. Só que eles não tropeçaram apenas nessa pedra que é Jesus, mas eles tropeçaram nas pedrinhas dos seus preconceitos. Afinal de contas, ao verem Jesus tão sábio, tão esplendoroso diante deles, falando de realidades do céu para transformar a terra, eles disseram: uai, não é o filho de José, o carpinteiro? Não é filho de Maria, que nós conhecemos? Nós não conhecemos os de sua parentela, os seus irmãos, e deram até o nome desses irmãos de Jesus, que não são irmãos de sangue, mas por parentesco. Afinal de contas, de onde é que vem tanta sabedoria? Eles perguntaram.
Que palavras são essas que ele diz? E ficaram escandalizados, tropeçaram nos preconceitos, tropeçaram nessas pedras e não conseguiram enxergar a beleza daquilo que Jesus estava pregando para todos. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, ao lembrar dessa pedra de tropeço que eles encontraram na frente deles mesmos, eu gostaria de dizer, uma poesia muito simples, talvez a mais simples e conhecida poesia de Carlos Drummond de Andrade, um poeta mineiro, que num poema tão belo representa para nós aquilo que muitas vezes o nosso coração não quer enxergar, mas precisa dizer. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desses acontecimentos no meio de minhas vistas fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho havia uma pedra. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Ou seja, aqueles homens ficaram presos, como disse, nos seus preconceitos. E quais são os preconceitos? E ao mesmo tempo, o que é que eles apresentam diante de Jesus? Em primeiro lugar, Jesus não podia falar com essa sabedoria que ele falava, porque os seus pais não tinham grandes instruções. Aqui está o preconceito. A sabedoria não se aprende apenas nos livros. A sabedoria se aprende na vida. Por que um carpinteiro não pôde ensinar a Jesus aquilo que Jesus precisava aprender com um homem? Por que sua mãe, a Virgem Maria, não seria capaz de ensinar a Jesus o que Jesus precisava aprender como homem? Por que é que a pobreza exclui a possibilidade de uma sabedoria que deve formar toda a humanidade? Aqui está o grande problema. Eram preconceituosos. Depois, um outro ponto que muitas vezes nós não percebemos, ali está também uma comunidade que tinha uma baixa estima. Ou seja, não conseguiram ver a graça de um filho que foi longe e que fez coisas extraordinárias. Não foram capazes de acolher e dizer, poxa, Nazaré hoje é abençoada por esse filho. Nós até podemos não acreditar naquilo que ele fez lá. Eles podiam pensar, mas nós vemos o que se dá hoje e se realiza aqui e agora. E perderam a oportunidade de reconhecer a graça de alguém que, tendo feito obras grandiosas longe, foi capaz de também realizá-la ali, no meio da comunidade. E o Evangelho, com um pouco de tristeza, Mateus vai nos dizer, e ali Jesus não pôde realizar grandes milagres. Por quê? Porque no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Meus irmãos e minhas irmãs, a história da igreja nos mostra algo fundamental. Os profetas adquiriram uma sabedoria que vai muito além de qualquer sabedoria que vai pelo conhecimento humano. Eles foram capazes de ler o coração de Deus e transmitiram isso para a comunidade. Os simples foram capazes de entender no vazio de um coração que não sabia muitas coisas, toda a sabedoria que vem do alto. E assim foram capazes de adquirir uma santidade que a gente só consegue compreender daqueles que são verdadeiramente seguidores. E a palavra de Deus foi manifestada ao mundo pelo coração dos mais simples. Essa é a graça que nós encontramos no Evangelho de hoje. E essa é a graça que nós encontramos no exemplo daqueles que foram capazes de não apenas conhecer a Deus e os fatos que se dão no céu, mas foram capazes de ser seguidores. Por que é que nós estamos nesse santuário, meus irmãos e todos vocês que nos acompanham pela internet? Por um motivo muito simples. Porque homens santos e sábios foram capazes de nos dizer da beleza da vida dessa mulher seguidora de Jesus Cristo. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, para reconhecer
a beleza da obra de Deus que se realiza também na vida da Virgem Maria, é preciso ter um dom do Espírito Santo fundamental, que é o dom da piedade. Por que é que algumas pessoas perderam a piedade ao longo do caminho? Por um motivo muito simples, porque perderam a fé. Quem perde a fé, perde a piedade. E quem perde a piedade se torna, portanto, ímpio, colocando apenas nas respostas da sua cabeça aquilo que não consegue ler daquilo que nos vem como sabedoria do céu. Ao mesmo tempo, uma profunda arrogância. Eu não sou como esses pequeninos que pedem intercessão de um santo. Eu não preciso disso. Eu vou direto para Deus. Claro que nós devemos ir direto para Deus, mas a arrogância faz com que a gente não reconheça a obra daqueles que lutaram pela fé. E aqui está o exemplo da sempre Virgem Maria, que na sua humildade e no seu silêncio foi capaz de um perfeito seguimento. Também existem aqueles que vão inventar uma série de coisas ao longo do tempo, esquecendo da história passada, para dizer: bobagem, uma comunidade criou uma deusa, uma comunidade precisava de uma grande mãe, ou algo parecido com isso. Resultado: por não serem capazes de encontrar na história a beleza que nos ensina, criaram para si uma teologia que desagrega e que mente para os pequeninos. E por causa disso, se tornaram ladrões. Porque todo ladrão e todo mentiroso rouba o nosso desejo e o nosso direito de conhecer a verdade. E portanto, por causa da impiedade, não ouviram aquela palavra que diz no Evangelho: para Deus nada é impossível. Meus irmãos, nós estamos aqui nesse santuário porque desde o primeiro bispo, mas muito antes dele, o povo de Deus se reuniu em torno da sempre Virgem Maria, Senhora do amor divino. A família Gulão-se aqui se encontrou para poder, e de joelhos dobrados, pedir a intercessão por uma vida que eles estavam sendo desbravadores, por algo que eles não conheciam, mas que eles queriam realizar. E viram no exemplo da Virgem Maria um testemunho vivo de quem não desistiu pelo seguimento de Jesus Cristo, que não arregou porque sabia que Ele era o Senhor, e que foi capaz de, encontrando nesse exemplo, ter mais forças para pregar a verdade que nos vem pelo Evangelho. Que nenhum de nós perca a beleza dessa piedade. Que nenhum de nós esqueça da história desse santuário, centro e coração também da nossa diocese, que pulsa por uma grande intercessão, que por causa dessa intercessão, a grande graça se deu na realização do nosso seminário, na conclusão da nossa diocese, na união do nosso clero, na perseverança do povo de Deus e na graça abundante que se dá no dia a dia daqueles que, sendo piedosos, encontram em Deus a resposta para a sua existência, porque Ele, inegavelmente, é o nosso Deus e o nosso Salvador. Vamos, portanto, nos unir em oração nesse dia de peregrinação, pedindo a Nossa Senhora do amor divino que interceda por cada um de nós, que interceda por nossa diocese, que dê, diante de Deus a nossa palavra, para que não nos falte, como não nos tem faltado, graças a essa grande intercessão, tantas vocações, tantos irmãos bons sacerdotes que temos entre nós, e a continuidade da vida de evangelização que nós empreendemos em nossa diocese. Que a graça e a intercessão da sempre Virgem Maria renove em nós a piedade e nos faça continuar essa peregrinação, porque é para Deus, é por seu Evangelho, é com Ele, e nele encontraremos as mesmas respostas de salvação que encontrou a Virgem Maria quando gritou dizendo: em Deus, meu Salvador, exulto e canto. Para concluir, eu lembro, dessa figura fundamental da vida da igreja, que é Santo Inácio de Loyola. Sua história, vocês vão poder pesquisar, tem filmes maravilhosos sobre esse homem.
Mas se eu pudesse resumir, eu diria que Santo Inácio, mesmo tendo tanto conhecimento, não abandonou algumas coisas fundamentais na sua vida. Foi um homem profundamente religioso, foi verdadeiramente um homem piedoso, foi um homem devoto da sempre Virgem Maria, e por abraçar a beleza de uma nova história que sabia que podia empreender, não desistiu dos seus sonhos. Por causa disso, ele afastou de si toda a possibilidade de negação e com muita coragem foi capaz de empreender a obra que Deus lhe havia pedido e que se tornou visível aos olhos de todos os homens e de todas as mulheres. Muitos lhe apontaram as dificuldades, mas ele sempre olhou as possibilidades. E assim é capaz de nos ensinar que pela oração e pela fidelidade a Deus, nós conseguimos realizar obras maravilhosas. E não esqueçam, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Cabe a nós decidir se faremos uma ponte com essas pedras para ultrapassar o outro lado, ou se faremos uma barreira que nos impedirá de realizar a obra que hoje Deus nos pede. A Virgem Maria nos fez a ponte entre o céu e a terra, que nós ouçamos no seu exemplo a vida que desejamos.